Meus queridos irmãos, nós chegamos à última lição acerca da escatologia reformada. Eu quero dividir com você o tema O Juízo Final. E para isso, quero convidá-lo a abrir a escritura no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso do 16 ao 31. Atos, capítulo 17, a partir do 16 e até o 31. Veja comigo o que diz a palavra de Deus. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Nós vamos orar mais uma vez, suplicando a Deus a sua graça na ministração deste último tema sobre lições da escatologia reformada, o juízo final. Curve a sua fronte, feche os seus olhos e ore comigo nesta hora. Meu Senhor, em nome de Jesus, teu bendito e amado Filho, nosso supremo pastor, o redentor da nossa alma, o fiador da nova aliança, é por ele, por sua mediação, por seu sumo sacerdócio, que nos achegamos a ti, nós que somos sacerdotes no teu altar. Queremos ouvir a tua voz, meu Senhor, por isso instrui-nos nesta hora, abre o nosso coração, a capacidade intelectual
para compreendermos a tua palavra e de modo especial, meu Senhor, gera temor e tremor no nosso coração, para que a nossa vida seja para o louvor da tua glória. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus queridos, nós vamos tratar sobre o juízo final e eu quero iniciar dizendo para você que há uma diversidade interpretativa muito grande quando o tema é juízo final. Por exemplo, os dispensacionalistas compreendem que haverá um juízo na parousia, ou seja, na segunda vinda, e outro na revelação de Jesus Cristo, e ainda outro no fim do mundo. É algo assim muito estranho, muito complexo até de se compreender. Contudo, a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 33, seções do 1 até o 3, nos ensinam que haverá apenas um dia, o dia em que Cristo voltará, a parousia, como é definida na teologia sistemática. E eu quero ler para você, do capítulo 33 da Confissão de Fé de Westminster, as seções de 1 a 3, acompanhe comigo a leitura. Diz assim: Deus já determinou um dia em que, segundo a justiça, há de julgar o mundo por Jesus Cristo, a quem foram pelo Pai entregues o poder e o juízo. Nesse dia, não somente serão julgados os anjos apóstatas, mas também todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem conta dos seus pensamentos, palavras e obras, e receberem o galardão segundo o que tiverem feito, bom ou mal, estando no corpo. Na seção segunda da Confissão de Fé, capítulo 33, diz assim: o fim que Deus tem em vista, determinando esse dia, é manifestar a sua glória, a glória da sua misericórdia na salvação dos eleitos e a glória da sua justiça na condenação dos réprobos, que são injustos e desobedientes. Os justos irão então para a vida eterna e receberão aquela plenitude de gozo e alegria procedente da presença do Senhor. Mas os ímpios, que não conhecem a Deus, nem obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, serão lançados nos eternos tormentos e punidos com a destruição eterna proveniente da presença do Senhor e da glória do seu poder. Na Confissão de Fé, capítulo 33, agora, seção terceira, nós ouvimos o que segue. Assim como Cristo, para afastar os homens do pecado e para maior consolação dos justos nas suas adversidades, quer que estejamos firmemente convencidos de que haverá um dia de juízo, assim também quer que esse dia não seja conhecido dos homens, a fim de que eles se despojem de toda confiança carnal, sejam sempre vigilantes, não sabendo a que hora virá o Senhor, e estejam prontos para dizer: vem logo, Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, alguns fatores precisam ser analisados para a melhor compreensão desse evento futuro ou escatológico. Nós precisamos compreender, por exemplo, as partes que serão julgadas. Nós precisamos compreender, por exemplo, a ocasião do juízo, bem como o padrão pelo qual ele será executado. É importante compreender que os anjos decaídos comparecerão perante o tribunal de Deus. Satanás e seus demônios verão a sua ruína total e final. Todos os indivíduos da raça humana terão que comparecer às barras da justiça. É importante, meus queridos irmãos, de posse dessas informações, agora amparados pela Escritura,
percebemos que de fato os anjos que se rebelaram, eles serão julgados. É isso que Judas ensina em sua epístola, lá nos versos 6 e 7. Acompanhe comigo o que diz a palavra de Deus. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então é importante compreender que naquele dia os anjos que se rebelaram contra o Senhor, aquela terça parte que seguiu a proposta de Satanás, que se rebelou contra o Senhor Deus Todo-Poderoso, eles serão julgados no dia do juízo final, e é isso também que João ensina no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 7 e versículo 10. Veja agora, Apocalipse capítulo 20, verso 7 e verso 10. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Meus queridos, de fato haverá um juízo final. E nesse juízo, os anjos que não conservaram a sua santidade e perfeição serão julgados. É importante, então, agora de posse da nossa confessionalidade, Catecismo Maior, pergunta 29, percebermos quais são as punições do pecado no mundo vindouro, porque esta é a pergunta 29 do Catecismo Maior. Veja, Catecismo Maior de Westminster, pergunta 29, diz: quais são as punições do pecado no mundo vindouro? A resposta é a seguinte: as punições do pecado no mundo vindouro são a separação eterna da presença consoladora de Deus e os tormentos mais penosos na alma e no corpo, sem intermissão, no fogo do inferno para sempre. Então, é importante percebermos, de posse dessas informações preliminares, que nós teremos um dia do juízo. E precisamos, então, compreender o que é que reserva o juízo final às pessoas sem Cristo. Nós já vimos que os anjos que se rebelaram receberão a justa punição e serão julgados naquele dia. Mas nós precisamos também compreender o que é que reserva esse dia para as pessoas sem Cristo. E o que você deve compreender que as pessoas sem Cristo, no dia do juízo final, serão separadas eternamente de Deus. É isso que Paulo ensinou na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 1, versos 8 e 9. Veja comigo o que diz a palavra de Deus. Segunda de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 8 e 9. Em chama de fogo, disse o apóstolo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes, referindo-se aos ímpios, sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então percebam que não somente os anjos que se rebelaram, mas todos os ímpios, eles serão julgados naquele dia. O que nos cabe compreender é o que é que o juízo final reserva às pessoas sem Cristo. E nós precisamos iniciar afirmando que essas pessoas que não têm o Senhor Jesus como Salvador pessoal,
elas serão punidas na alma e no corpo. Lucas capítulo 16, verso 24, nos diz assim: então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. De fato, meu querido irmão, o que está reservado no dia do juízo final para as pessoas sem Cristo é algo que salta aos nossos olhos. É algo que nos chama a atenção pelo poder de sofrimento que as pessoas vão provar. No livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 11, esse sofrimento é descrito e essa passagem intensifica aquilo que nós encontramos em Lucas, capítulo 16, verso 24. Veja agora, Apocalipse, capítulo 14, versículo 11. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Meus queridos, nós precisamos de compreender que, de fato, o que o juízo final reserva para as pessoas sem Cristo é algo que trará um intenso sofrimento. De fato, nós precisamos de compreender que a finalidade da condenação dessas pessoas sem Cristo é a manifestação da justiça de Deus. Para Alexander Archibald Rodd, comentando a Confissão de Fé de Westminster e discorrendo sobre a condenação dos ímpios, ele diz assim: o fim que Deus tem em vista, determinando esse dia, é manifestar sua glória, a glória da sua justiça na condenação dos réprobos. E os réprobos serão igualmente exibidos, mas como vasos de ira, a fim de que a justa ira divina faça conhecido o seu eterno poder. Diante disso, nós precisamos de compreender o que é que vai ocorrer com os crentes. Nós já vimos que os anjos que se rebelaram estarão presentes no dia do juízo. Percebemos que os ímpios serão punidos naquele dia, mas nos vem agora uma pergunta: o que ocorrerá com os crentes naquele dia? Meus queridos, nós seremos apresentados diante do tribunal de Cristo. E é isso que o Evangelho de Mateus nos ensina lá no capítulo 13. Se você abrir aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 13, verso 30 e depois versos 40 ao 43, você vai perceber que os crentes serão apresentados diante do tribunal de Cristo. O texto bíblico diz assim, Mateus 13, versos 30 e depois do 40 ao 43. Deixai-os crescer juntos até a colheita. A Escritura está falando sobre o joio e o trigo. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixes para ser queimado. Mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então perceba comigo, meu querido irmão, que o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos 30 e os versos do 40 ao 43, apresenta que, de fato, todos os crentes serão apresentados naquele dia em que Cristo voltar diante do seu tribunal.
Isso é verdade também no sermão escatológico, mesmo no Evangelho de Mateus. Veja agora capítulo 25, a partir do versículo 19 e até o versículo 25, a Escritura diz assim: depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Chegando, por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Meus queridos, de fato, os crentes, eles serão também julgados pelas palavras frívolas e pelos seus próprios segredos. Naquele dia, tudo quanto as pessoas conservaram no coração, todos os seus segredos, todos os seus pecados ocultos, serão lançados em plena luz. O Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 36, diz: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 2, verso 16, tratando do mesmo assunto, diz: no dia em que Deus, falando do dia do juízo final, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Paulo escreve aos Coríntios, primeira carta, capítulo 4, versículo 5, também vai tratar sobre este aspecto da parousia do dia do juízo final. 1 Coríntios capítulo 4, verso 5, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Meus queridos, de fato, nós precisamos de compreender de que tudo quanto nós fazemos ou pensamos, nós daremos contas ao Senhor naquele dia em que Cristo voltar. Então é importante que se diga que os crentes naquele dia também serão definitivamente e absolutamente justificados seus pecados através de Cristo. Porque foi isso que Paulo ensinou quando escreveu a sua carta à igreja de Roma, no capítulo 8, verso 1, e também nos versos do 33 ao 35. Veja, Romanos capítulo 8, versos 1, 33 e até o 35. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Meus queridos, de fato, isso traz consolo e conforto ao nosso coração. Saber que naquele dia nós seremos definitivamente justificados dos nossos pecados através do sacrifício perfeito, único e suficiente do Senhor Jesus Cristo, nos traz conforto. Daí a necessidade que você que ainda não confessou a Cristo como seu Salvador tem de abraçar a fé nele. Mesmo Paulo, escrevendo
aos Romanos, buscando gerar conforto ao coração daqueles irmãos, capítulo 8, verso 38 e 39, disse: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se justificados fomos, seremos definitivamente justificados naquele dia em que Cristo voltar. Então, é por meio da justificação e da imputação da justiça de Cristo no nosso coração que nós teremos acesso aos portais da eternidade feliz. Essa doutrina da justificação é muito bela. Luiz Berkoff, por exemplo, disse: a Escritura apresenta o céu como um lugar. Cristo ascendeu ao céu, o que só pode significar que ele foi de um lugar para o outro, e ele está afirmando que o acesso do Senhor Jesus à glória celestial habilitou também o acesso a todos aqueles que foram justificados por ele. Em João, capítulo 14, versículo de número 20, nós percebemos então o apóstolo tratando sobre a morada final e celestial dos crentes. O céu, então, em João capítulo 14, versículo 20, é descrito como uma casa onde há muitas moradas para todos aqueles que confessam a Jesus Cristo como Salvador. João 14, versículo 20 diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. De fato, meus queridos irmãos, os crentes habitarão o céu, enquanto que os anjos que se rebelaram serão punidos eternamente no inferno, enquanto que aqueles que não confessaram a Jesus como único e suficiente Salvador viverão eternamente apartados de Deus e do seu Cristo, serão atormentados dia e noite no inferno. Os crentes habitarão seguros no céu, porque Cristo os justificou. E é isso que Jesus ensinou no Sermão do Monte, e Mateus registrou lá no seu Evangelho, no capítulo 5, versículo 5, quando disse: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. De fato, meus irmãos, há uma multiplicidade de textos da Escritura que vão sinalizar que, de fato, os crentes habitarão a glória celestial. No livro do Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 1 até o versículo 3, nós temos a certeza, inclusive, de que aqueles que já partiram já desfrutam, no estado intermediário da alma, as benécias da eternidade feliz. Veja, Apocalipse 21, verso do 1 ao 3. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. De fato, meus queridos irmãos, os crentes habitarão seguro nos céus. Contudo, nós precisamos de compreender qual será a medida padrão para o juízo final. Primeiro, nós precisamos de compreender que para os judeus a medida padrão do juízo será a revelação de Deus no Antigo Testamento. E isso é verdade na linguagem paulina, quando escreve aos Romanos, capítulo 2, verso 12, parte B, quando ele disse: e todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Então, a medida padrão para o dia do juízo para os judeus
será a revelação da Escritura no Antigo Testamento. Mas nós devemos compreender também que a medida padrão para o juízo para os gentios será a lei da natureza impressa nos seus corações. É a própria lei de Deus que está no coração das pessoas pela semi-religions, ou a semente da religião, que dará a elas a capacidade de compreender que de fato abriram mão quando não creram em Jesus como Salvador suficiente. E é isso que Paulo ensina, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, verso 18 ao 20, e no capítulo 2, verso 12, parte A. Veja, Paulo está falando que os gentios têm a norma da lei gravada no coração. A Escritura diz assim, Romanos capítulo 1, a partir do 18 até o 20, depois capítulo 2, verso 12. A ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Assim, pois, todos que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Então, qual será, meus irmãos, a medida padrão do juízo para os crentes? Bem, a palavra de Deus, o todo orgânico e progressivo da Escritura, e você percebe isso, por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do 21 e até o 24. Veja, será pela palavra de Deus que os crentes serão julgados no dia do juízo final. Abre aí Mateus capítulo 11, a partir do versículo 21 e até o 24, pois a Escritura diz assim: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo, vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerá até o inferno? Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. De fato, meu querido irmão, a medida padrão do juízo para os crentes será a Escritura, e Paulo adverte aos romanos, afirmando que eles deveriam ser praticantes da palavra de Deus, eles que tinham o benefício da Escritura no Antigo Testamento, e nós que temos o benefício do todo orgânico e progressivo, seremos julgados por aquilo que está escrito nesse livro. Veja, Romanos capítulo 2, a partir do 13 até o 16, diz assim: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. A pergunta que nos cabe agora, meus queridos irmãos, já que nós estamos tratando sobre o dia do juízo final, é quando esse evento será realizado. E a resposta para essa pergunta
encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 36. A Escritura ali nos diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Diante de tudo que vimos, meus queridos irmãos, o que é que nós podemos aprender acerca do dia do juízo final? Primeiro, que o ensino dispensacionalista que estabelece 3 momentos para a homologação do juízo final é falacioso. Segundo, a finalidade do juízo é a manifestação da glória de Deus na condenação dos ímpios e salvação dos eleitos. Terceiro, o Senhor Jesus virá apenas uma vez e nós precisamos estar preparados. A pergunta que não pode calar é se você está preparado para este evento. Eu quero dizer para você que um dia você estará lá. Se você tiver partido para a eternidade, o seu corpo vai ressuscitar no dia do juízo. Se você estiver presente aqui, o seu corpo será transformado e você terá uma experiência gloriosa do encontro com o Senhor nos ares. A pergunta que eu quero deixar para você é se você efetivamente está preparado para esse dia em que todo olho verá e toda língua confessará que o Senhor é Deus e que Ele é o Senhor Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu quero então agora encerrar esse estudo pedindo a graça de Deus sobre a sua vida. Que Ele, pois, lhe abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém.